Fala galera do terceiro ano, de novo aqui o professor Henrique, trazendo mais alguns exercícios de química orgânica para vocês. Agora do livro 3, unidade 3. Nessa unidade, pessoal, a gente vai estar abordando o tema que o professor Tiago já explicou para vocês, que são as isomerias. Tá bom? Vou estar fazendo alguns exercícios da sessão em sala. E a partir deles vocês tentam fazer também os outros. Eu escolhi os de número par. Vocês tentam fazer os ímpares, tá bom? Que nem eu já estou fazendo nas últimas aulas. Vou ler o enunciado, vocês tentam resolver e depois a gente faz junto aqui os exercícios, tá bom? Vamos começar aqui. Comecei escolhendo pelo exercício 2. Vamos ler o enunciado. O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa molar e o ponto de ebulição dos compostos orgânicos A, B, C e D. Aqui a gente tem um gráficozinho de ponto de ebulição por massa molar. Tem o composto A, o B, C e o D, que nem estava dizendo. Considere as afirmações abaixo a respeito dos compostos A, B, C e D. Então vamos analisar afirmação por afirmação e a gente vê. Primeiro, 1. Se A e C forem isômeros de posição, então o composto A é mais ramificado que o composto C. O que a gente precisa lembrar, pessoal? Aqui, ó, do que eu botei aqui, da afirmação 1, é que PE, ponto de ebulição, vai diminuir com o número maior de ramificações. Por quê? A gente vai estar falando de interação intermolecular entre uma molécula e outra. Se uma molécula for muito ramificada, ela vai ter uma interação menor, pouca parte da molécula vai estar em contato com a outra, porque vai ter as ramificações dificultando elas. Então, por isso que se eu tiver uma ramificação uma molécula mais ramificada, o ponto de ebulição dela vai ser menor. Uma molécula pouco ramificada vai ter maior contato uma com outra, tendo mais interação. Qualquer interação, seja ela que aquela molécula permitir. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que A e C são isômeros, ó, massa molar, a deles está igual, correto. Então, eles podem ser isômeros. Que tem a mesma massa, para ser isômero tem que ter a mesma forma molecular. Então, ele disse, A e C são isômeros, então o composto A é mais ramificado que o composto B. Se o composto A é mais ramificado que o C, então ele deveria ter um ponto de ebulição menor. E é o que está correto aqui. O A realmente tem um ponto de ebulição menor que um C. Então, por enquanto, essa afirmação 1 aqui está correta. 2. Se B e D forem isômeros de função, primeiro já vamos olhar B e D. B e D têm a mesma massa molar, ó. Tem pontos de ebulição diferentes, então está correto, por enquanto eles são isômeros. Sendo um álcool e outro éter. Então, D é álcool e B é éter. O que a gente tem que lembrar aqui? Interações intermoleculares, de novo, só que qual vai ser a diferença entre um álcool e um éter? Que o álcool, pessoal, vai ter a hidroxila, o OH. Tendo esse OH na molécula, vai permitir ele ter outras interações intermoleculares como a ligação de hidrogênio, que é a mais forte que a gente conhece. Eu ter uma interação intermolecular das mais fortes possíveis, vão fazer aquelas moléculas ficarem muito juntas, não quererem se separar, fazendo o ponto de ebulição dela ser maior. Então ele falou que o D é um álcool e o B é o éter. O álcool vai ter essa ligação de hidrogênio, então o D teria que ter um ponto de ebulição maior. Vamos olhar aqui no gráfico. Olha, o D tem um ponto de ebulição maior que o B. Está correto. Então, a número 2 também está correta. Ok? Terceira afirmação. Se C e D forem isômeros geométricos, vamos dar uma olhada no C e o D. Ó. C e D. Olha, massa molar. A do C é um valor e a do D é outro. Eles podem ser isômeros? Não, porque para ser isômeros precisam ter a mesma fórmula molecular. Se eles têm massas diferentes, eles já não têm a mesma fórmula. Ok? Então a gente fica com
Opção 1 e a opção 2. Letra D aqui como a correta. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Padrão. Exercício 4, pessoal. No olho humano, especificamente na retina, o cis11 retinal se transforma no trans11 retinal pela ação da luz e assim produz impulso elétrico para formar a imagem. Por isso, o ser humano precisa de luz para enxergar. Esses dois compostos são isômeros. Observe as 4 moléculas a seguir. E ele bota aqui 4 moléculas. Ok? No que diz respeito às moléculas apresentadas, assinale a afirmação verdadeira. Letra A aqui. As moléculas 1 e 2 são isômeros de cadeia e 1 e 4 são isômeros de posição. Primeiro, para facilitar a nossa vida, vamos descobrir as fórmulas moleculares de cada um deles, ok? Ó, número 1 tem 3 carbonos, só que, para quem tem o livro aqui, essa parte aqui está faltando, tá? Por quê, pessoal? Veio um erro de digitação. Carbono tem que ter 4 ligações, correto? Para ele ficar estável. Esse carbono aqui, esse e esse tem apenas 3, esse também tem 3 e esse tem 2. Então, tá faltando um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios e aqui um hidrogênio. Então, a gente tem 3 carbonos, 4 hidrogênios e 2 bromos. O número 2 tem, de novo, 3 carbonos, só que agora eu tenho 3 mais 6. 3 mais 3, 6 hidrogênios e 2 bromos. No número 3, tenho 3 carbonos e 6 hidrogênios e 2 bromos. E por último, aqui no 4, eu tenho 3 hidrogênios, 3 carbonos, 3 hidrogênios e 2 bromos. Foi? Vamos ler as alternativas. As moléculas 1 e 2 são isômeros de cadeia. Primeiro, 1 e 2, eles podem ser isômeros? Não, porque as fórmulas moleculares deles não são iguais. Então a gente já sabe que a A está errada. Pelo menos essa primeira parte aqui já cancela, mas vamos conferir depois. 1 e 4 são isômeros de posição. 1 e 4 têm fórmulas moleculares corretas, iguais. Então eles poderiam ser isômeros, mas eles são isômeros de posição? Não, não é uma posição que difere esses dois. Aqui são as cadeias. Essa aqui tem cadeia fechada e essa aqui é cadeia aberta. Olha aqui, eu botei 1 e 2 não são isômeros e o 1 e o 4 não é posição, como ele está afirmando. A B. As moléculas 2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3 são isômeros? São isômeros. Tem fórmulas moleculares iguais. Agora vamos conferir se é de posição que nem ele está falando. Nesse caso aqui eu tenho 3 carbonos e os meus 2 bromos estão no meu carbono central aqui. Na número 3 eu tenho 3 carbonos, só que agora eu tenho um bromo no carbono central e um nesse primeiro carbono. A diferença entre eles é a posição do bromo. Então, realmente, é um isômero de posição. Até então está correto. E a molécula 1 pode apresentar isomeria geométrica trans. Molécula 1. Correto também, pessoal. Por quê? Pensa que esses 3 carbonos aqui estão formando um triângulo, correto? Pensa que eles são um plano. Em cima desse plano tem um bromo e embaixo desse plano tem outro bromo. Eles estão fazendo aqui trans. Cada bromo desse tá em um plano diferente. Eles estão separados de planos diferentes. Se esse bromo tivesse para cima, teríamos o isômero cis. Beleza? Então tá correto aqui também. Então a B seria a nossa opção correta, mas vamos conferir a C e a D só por desencargo de consciência. Letra C. As moléculas 1 e 3 são tautômeros. Vocês lembram o que são tautômeros? Tautômeros são a isomeria onde a molécula vai estar trocando de função. Lembra o equilíbrio aldoenólico entre aldeído e enol?
E também tem o cetoenólico, entre a cetona e o enol. Essa mudança de função se chama tautomeria, onde ele vai ter as duas funções ali naquele momento, ele vai trocar para ela. Ele está falando entre o 1 e o 3. 1 e 3. Eles não podem ser tautômeros, porque eles não são nem isômeros. Olha aqui. As moléculas têm fórmulas diferentes. E ele fala que a molécula 4 pode apresentar isomeria geométrica cis. Molécula 4 pode apresentar isomeria geométrica. Nossa, travando. Cis pode, ele tem essa dupla ligação e ligado a esses dois carbonos, ele tem ligantes diferentes. Ele pode ter isômeros cis e isômeros trans aqui. Só que o início da questão diz que está errado aqui, que a gente já conferiu, porque eles não são tautômeros. Então a letra C também está errada. E letra D, as moléculas 1 e 4 não são isômeros. 1 e 4. Sim, elas são, porque elas têm fórmulas moleculares iguais. Ok? Número 4 aqui, resposta letra B. Número 6. O ácido butanóico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns tipos de queijo. São isômeros de ácido butanóico as substâncias. Primeiro, quem é o ácido butanóico, pessoal? Esse cara aqui. O ácido, a gente já sabe que tem a carboxila. But diz que tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. O infixo an diz que entre esses 4 carbonos só tem ligação simples. E o oico é o sufixo do meu ácido. Então esse aqui é o ácido butanóico. Qual é a fórmula molecular dele? C4H8O2. Ok? Ele fala aqui em isômeros. Quais são os isômeros que ele vai poder ter? Ele, dependendo, vai poder ter um isômero de cadeia, onde essa cadeia vai poder estar fechada, vai estar diferente. Ele vai poder ter um isômero de posição, onde eu posso tirar esse carbono aqui e colocar ligado aqui, nesse segundo carbono, para fazer uma ramificação. Ou ele pode ter um isômero de função, e é a partir desse isômero de função que a gente vai matar essa questão. Por quê? Vocês lembram quais são os isômeros de função? Cada função vai ter o seu isômero. Como assim? O álcool só vai poder se transformar em um éter. O isômero de função de um álcool só vai poder gerar um éter. Um aldeído só vai poder gerar uma cetona. E no caso aqui, o nosso ácido carboxílico só vai poder gerar um éster. E com essa informação aqui, a gente vai matar essa questão. Por quê? Letra A, pessoal. O primeiro é o butanal. O al aqui significa aldeído. Marquei aqui. Butanona. O ona, lembra que é a nomenclatura de cetona. E ácido 2-metilbutanóico é um ácido. Então aqui, vê que eu deixei uma marcação em amarelo? Essa marcação amarela é para já indicar quais são as funções que esse meu ácido não pode se transformar. Que não vai poder. Então aqui, o ácido só pode se transformar em éster. Então não vai ter cetona e nem aldeído. Então a litragem está errada. Sempre que eu achar uma função diferente, eu já vou descobrir que a minha questão está errada. Eu não preciso nem inicialmente escrever essas moléculas. A gente pode só pela função já tentar destrinchar elas. Ok? Letra B. Acetato de metila. O ato e o ila são sufixos de éster. Até então, ok. Nosso ácido pode virar um éster. Não estou olhando ainda diretamente quem é esse éster, mas eu sei que um éster ele pode. A gente está tentando só anular as questões aqui, facilitar a nossa vida. Etox, etano. O ox aqui vai ser o sufixo que a gente usa para éter. E o butan2-ol para o álcool. Então, éter e álcool não vão poder se transformar em ácido carboxílico. Então, a gente já sabe que a B está errada também.
Letra C. Butanol. É um álcool. Já descobrimos que está errado. Aí a opção C. Acetato de etila. É um éster. Tá certo. E etoxetano é um éter. Tá errado também. Letra C. Letra D. Pulou. Ácido metilpropanóico. É um ácido. O ácido vai poder estar aqui como um isômero, porque ele pode ser um isômero de posição. Até então a gente não está olhando a molécula, a gente está olhando as funções. Ácido aqui, tá certo, ácido carboxílico. Próximo nessa opção, butanona, uma cetona, não pode se transformar. E por último, ácido pentanóico. Até então um ácido pode estar trabalhando com um outro tipo de isomeria. Mas só por ter o fato da cetona aqui, já anula a minha questão D. Letra E, acetato de etila. Olha, temos um éster aqui. Confere com um isômero de função. Ok. Ácido metilpropanóico. É um ácido. Confere também, porque pode ser um isômero de posição, de função, não, de posição, ou qualquer outra coisa. E o propanoato de metila. Outro éster também. Então, a única opção que possui funções possíveis, as 3 funções aqui, os 3 exemplos que poderiam ser isômeros do ácido butanóico, é a letra E. Vou deixar aqui para vocês escreverem a fórmula desses 3 caras e comparar com o do meu ácido. Escreve as fórmulas dele, desenham e acha a fórmula molecular e compara para ver se eles são realmente os isômeros. Aqui, com certeza, já vão ser. É só para vocês treinarem, entendeu? Porque ela é a única opção possível. Foi? Resposta, então, letra E. Só de saber esses isômeros de função e qual função transforma ou pode ser isômero da outra, já facilita a questão muito mais, pessoal. Número 8. Observe o composto orgânico abaixo e as afirmações a seu respeito. Já até deu uma adiantada aqui o meu mouse. Então vamos lá. Tenho essa minha molécula, ele está fazendo algumas afirmações e a gente vai conferir elas. Número 1. Álcool insaturado. Para ele ser um álcool, ele precisa ter uma hidroxila. E ele tem essa hidroxila. Então, por enquanto, ele é um álcool. Agora, para ele ser um álcool insaturado, ele precisa ter insaturações. Vocês lembram o que são insaturações? Insaturações são duplas ligações, que ele também tem na sua cadeia. Então, por enquanto, aqui, essa afirmação 1 aqui está correta. Ele é um álcool insaturado. Afirmação 2. É um isômero cis e trans. Agora, o isômero cis e trans vai ocorrer na minha dupla ligação aqui. Beleza? Só que como eu já adiantei no nosso lado direito, ele possui 2 ligantes iguais no carbono. Então, para ele ter a isomeria cis de trans, ele precisa ter 2 ligantes diferentes em cada carbono. Aqui, nesse carbono de baixo, onde eu estou passando a bolinha, ele tem 2 ligantes iguais. Isso não vai deixar ele ser isômero cis e trans. Na afirmação 3, ele diz que essa molécula apresenta 18 hidrogênios. Vamos contar os hidrogênios? Ó, vou começar de baixo para cima, tá bom? Lembra que aqui tem um carbono e tem 3 hidrogênios com ele, correto? Ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele tem 20 hidrogênios. Vou botar a fórmula dessa molécula aqui do lado. Para quem está perdido no que eu fiz, pessoal, lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações para estar estáveis. Dentro da nossa fórmula em bastão, a gente não representa os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, eles estão aqui escondidos, entre aspas. E a gente tem que contar eles até chegar aos 4 carbonos. Por quê? Onde está a minha bolinha aqui do mouse, pensa que é um carbono. Pensa não, é um carbono. Quantas ligações vocês estão conseguindo visualizar que esse carbono está fazendo? Apenas uma, né? Essa daqui.
esse carbono não está com apenas uma ligação, ele está com as 4. Só que os 3 hidrogênios para completar elas estão escondidos. Eles não estão representados. E assim a gente vai completando. 3 hidrogênios aqui, 3 aqui. Nesse caso desse carbono, quantas ligações a gente está conseguindo observar? 1, 2, 3. Então precisa de quantas ligações que faltam para ele ficar estável? 1. Então tem um hidrogênio aqui, escondidinho, não representado. E é assim que eu fui contando, tá bom? Espero que vocês já tenham dominado essa parte. Então, a afirmação 3 está errada, porque ele tem 20. A 4 apresenta 3 ramificações. Primeiro, para a gente descobrir as ramificações, a gente precisa descobrir a cadeia principal. E a gente começa contando a cadeia principal a partir da nossa função, que no caso é o álcool. Então, a partir desse carbono aqui, que vai começar a minha cadeia principal. A cadeia principal vai ter que ser aquela que contém todas as informações da minha molécula e o maior número de ramificações. Então, eu venho aqui, ó. Quais são as informações principais da minha molécula? É que ela possui um álcool e que ela tem uma insaturação. Então, ó, 1, 2, 3. Não vou para cá, porque a minha saturação está para cá. Então, eu preciso conter ela. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fui para cá porque deu opção. Se eu fosse para um lado ou para o outro, tanto faz. Então, eu tenho 8 carbonos, né? 8 carbonos na minha cadeia principal. Quem são as minhas ramificações? Esse cara aqui e esse metil aqui. São 2 metis, ok? Só que no caso ele diz que tem 3 ramificações e a gente só tem 2. Então essa afirmação está errada também. Sendo assim, o número de afirmações que estão corretas é apenas uma, que foi a primeira do álcool insaturado. Ok? Questão 9. As fórmulas estruturais de alguns componentes do aroma do azeite de oliva estão representadas abaixo. E ele representa as 3 estruturas. Classifique as substâncias 1, 2 e 3 segundo os radicais funcionais dela. Ele quer que você olhe as funções e classifique. Vocês já estão provavelmente craque de fazer isso. Então, vou olhar aqui para a minha substância 1. Quem é esse cara? Uma dupla ligação no final da minha cadeia. Uma C-O, uma carbonila no final da cadeia é o meu aldeído. Agora eu tenho aqui no meio da minha cadeia uma carbonila ligada a um oxigênio. Esse é um éster. E por último, de novo eu tenho uma carbonila no final de uma cadeia. De novo, um aldeído. Fácil, né? Letra B. Indique qual das fórmulas estruturais corresponde a um isômero geométrico do tipo cis. Escreva a estrutura completa desse isômero com todos os átomos representados com a sua indicação cis. Então, primeiro a gente tem que descobrir quais desses caras aqui, do 1, 2 ou 3, é o composto que está em cis, e depois a gente escreve ele com todos os átomos, sem esconder os meus hidrogênios, sem ser na minha fórmula bastão, ok? Primeiro tem que descobrir quem é que pode ter geometria, isomeria cis e trans. O número 1 pode, porque ele tem essa dupla ligação. Número 2 não pode. Número 3 pode. Então fica entre o 1 e o 3. Vamos ver o 1. Para ela ser uma isomeria cis, os compostos precisam estar do mesmo lado do plano. Se eu traçar um plano aqui, ó, olha o meu mouse passando, eu vou ter o plano de cima e o plano de baixo. Só que no caso, eu tenho uma molécula no plano de cima, uma molécula no plano de baixo. Então ela não está na forma cis, ela está na forma trans. Vamos ver a segunda. Minha dupla ligação, e eu vou passar o plano no meio da ligação. Vou ter o plano de cima e o plano de baixo. Agora, as minhas 2 ramificações, nesse caso aqui, estão no plano de cima. Então, a minha molécula aqui é cis. Então, é essa molécula 3
que é a molécula que ele quer. Agora ele pede para você escrever ela toda separadinha, representando todos os átomos. Fica dessa forma aqui. Tá vendo que eu tinha explicado na outra questão? Esse carbono da ponta tem quem? 3 hidrogênios que a gente não representa. Esse do meio, quantas ligações a gente está conseguindo ver? Apenas 2, ó. 1, 2. Então, quantos hidrogênios estão junto com eles? 1, 2. Olha eles representados aqui. E assim por diante. Ok? Última questão, pessoal. Acabando. 2 das moléculas apresentadas no gengibre são benéficas à saúde. O chogaol e gingerol. Observe suas fórmulas estruturais. E ele dá as fórmulas aqui. Eu repeti para a segunda parte da questão do lado. Aponte o tipo de isomeria espacial presente, respectivamente, em cada uma das estruturas. Primeiro, as duas isomerias espaciais que a gente conhece vai ser a cis e trans ou a isomeria óptica. Ok? A isomeria óptica é aquela quando eu tenho um carbono quiral, carbono que tem 4 ligantes diferentes. Na primeira molécula, eu já identifico, porque olha só, olha as duas moléculas, elas são quase todas iguais, correto? A única coisa que está mudando é aqui, ó, esse meio. Então, é aqui que vai estar a diferença delas. No caso da primeira, eu tenho uma dupla ligação. Essa minha dupla ligação vai poder me gerar uma isomeria cis e trans. Porque eu posso ter uma molécula que está que nem essa, onde eu tenho uma ramificação ou um lado em um plano e esse outro em outro plano. Olha aqui, os planos dividindo bem no meio da minha ligação. Ou eu poderia ter esse cara para cima, os dois no mesmo plano, onde elas seriam cis. No segundo caso, no gingerol, eu tenho essa minha parte da molécula sendo um carbono quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes. Que 4 ligantes? Essa parte, esse todo lado aqui, a hidroxila e tem um hidrogênio que está escondidinho aqui, que a gente não está representando. 4 ligantes diferentes. Se eu tenho 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral que vai me gerar uma isomeria óptica. Ok? Por último, ele pede para nomeie ainda as funções orgânicas correspondentes aos grupos oxigenados ligados diretamente aos núcleos aromáticos. Quais são os núcleos aromáticos? Está aqui, ó, o anel aromático, no cantinho esquerdo das moléculas. Quem são as funções oxigenadas? Primeiro, esse cara aqui, onde eu tenho um oxigênio entre carbonos, é o éter. E no caso de baixo, é uma hidroxila, que normalmente a gente pensa o quê? Num álcool. Só que aí que vem a pegadinha, porque essa hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Quando isso acontece, ela é um fenol. E como essas duas partes são iguais, só vai se repetir. De novo, oxigênio entre carbonos éter e a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático é um fenol. Ok? Simples assim, pessoal. Ó, final de aula já. Vamos... Espero que vocês estejam tentando fazer os exercícios. Qualquer dúvida, de novo, vou falar a mesma coisa. Qualquer dúvida, pode mandar na plataforma. Eu vou estar lá respondendo. Críticas, feedbacks, são sempre aceitos. Tá bom? Tá esperando vocês aí para semana que vem, com mais algum conteúdo, talvez mais exercícios, ou, dependendo, a gente aborda já matéria nova. Estamos numa parte que até nesse momento é até o melhor, porque a gente consegue fazer mais exercício, mas vamos ver o cronograma, tá bom? Um abraço para todos.